Se você se sente atrasado, esse vídeo é para você. Eu recomendo fortemente que esse seja um momento de reflexão, que seja um momento calmo, que você sente-se um pouco para relaxar e aproveite o vídeo. Já vou logo dizendo, esse não vai ser um vídeo com uma edição extremamente detalhada, vai ser um vídeo de reflexão, um vídeo simples, com uma edição simples, mas uma conversa sincera e direta. Eu ainda não tenho nem 20 anos, mas a sensação de estar ficando para trás já bateu muito forte em mim. E ela traz uma cobrança e questionamentos que destroem a nossa cabeça. Tudo começou quando eu escolhi um caminho que parecia ser o caminho mais fácil. Eu entrei numa faculdade online, afinal eu moro no interior, eu teria que ir para uma cidade maior, o que seria nem um pouco fácil, e sairia muito da minha zona de conforto. E também fui para um trabalho que por fora parecia um trabalho tranquilo, um trabalho que não tinha muito esforço físico, mas a realidade foi totalmente o oposto. O caminho fácil cobrou um preço que garantiu que seria praticamente um futuro muito mais difícil. A faculdade online era extremamente fraca, ainda mais no curso que eu escolhi. E era tão fraca que a sensação é como se eu não estudasse, ou se eu pegasse um vídeo aleatório no YouTube, assistisse um dia e depois ia fazer outra coisa. Eu tinha até mesmo vergonha de falar que eu estava fazendo aquele curso e naquela faculdade. E sinceramente eu não me via tendo uma vaga de emprego no mercado com ela. Bom, isso sobre o meu trabalho, logo nos primeiros meses, eu percebi que não era nada fácil. Era uma mistura de cansaço físico, por causa da carga horária, e principalmente cansaço mental, porque não era nem um pouco simples, não era nada fácil, e tinha que lidar o tempo todo com situações extremamente complicadas. Na minha opinião, esse trabalho é quase como um teste de resistência. O tempo foi passando, eu acabei saindo desse curso que eu tinha entrado. Para quem me conhecia, isso foi um choque. Até porque na escola eu era o cara que costumava sentar na frente, que fazia os trabalhos, tirava notas boas. E quando você é esse cara, sai da escola e não tá numa faculdade, as perguntas surgem a todo momento. Perguntas essas que, se você tá nessa situação, são muito desconfortáveis. Perguntas diretas, perguntas que comparam você com outras pessoas, questionamentos que você mesmo não sabe responder. Sinceramente, essas perguntas não valem de nada, até porque se você soubesse o porquê, se você soubesse os motivos e se você tivesse uma oportunidade de fazer diferente, você provavelmente teria feito. E refletindo sobre tudo isso, refletindo sobre o curso que eu tinha escolhido e sobre onde eu trabalharia e como eu trabalharia, eu acabei percebendo uma coisa. Uma coisa que talvez, principalmente quando eu era criança, estava muito mais claro que era isso que eu queria. O que eu queria estava bem debaixo do meu nariz o tempo inteiro, e eu estava fugindo disso. Isso funciona basicamente como um próprio negócio, mas também é um estilo de vida, e meio que isso já vinha da família também. Só que tinha um pequeno problema. Entrar nisso assim não seria tão fácil, afinal trabalhar para os outros seria um pouco complicado, é algo que exige um pouco de força física, e o meu estado físico não é dos melhores. Eu tenho alguns problemas de coluna, eu não consigo pegar peso, eu tenho certas dificuldades, não quero me vitimizar por isso, só tô listando aqui todos os contras que tinham pra me atrapalhar nisso. E também tinha o fato que eu passei muito tempo desligado disso, que eu não tava totalmente por dentro. Por mais de ter crescido nisso, ter a família nisso, não era algo que eu tava inserido. E acabou que isso se tornou algo meio inviável de eu sair do trabalho que eu tava e entrar nisso, causando fortemente a sensação de atraso. É impossível não sentir isso. Afinal, eu fiquei negando, eu fiquei desviando, eu fiquei saindo tanto de algo que agora eu queria e que agora já não estava mais de tão fácil acesso assim como estaria alguns anos no passado. E foi nesse momento que a comparação me engoliu totalmente. Isso porque eu olhei para um outro cara com uma história bem parecida. A idade a mesma, uma criação extremamente parecida, mas uma vida atual totalmente diferente. Esse cara ele já tinha seu negócio nessa área, trabalhava para ele mesmo, tinha um carro, tinha uma moto. A comparação é um negócio horrível, até porque eu estava sacrificando minha saúde mental e também física nesse meu primeiro emprego, que sinceramente foi uma péssima experiência, mas uma experiência que eu valorizo muito porque isso me trouxe um amadurecimento enorme. E também uma percepção totalmente diferente de certas coisas. A única coisa que eu tinha conseguido, comparado a esse cara,
era comprar um computador novo pra jogar Minecraft e gravar pro YouTube. Pra um canal que não tava dando tanto resultado assim, por mais que tava monetizado, mas tava dando um resultado muito fraco. E comparado ao canal de alguns amigos meus, eu tava me esforçando demais em algo que não tava trazendo resultado algum. E isso era algo que pesava demais, porque ver que todo mundo da minha idade já tava com seu próprio negócio, tava estudando, tava talvez num trabalho melhor, e eu tava só me afundando. Eu senti que eu tinha desperdiçado muita chance, que eu tava muito atrasado, que eu tava errado o tempo todo. Foi um momento bem complicado. Bom, pra piorar o que já tava ruim, ou talvez melhorar, na minha opinião, até mesmo pra melhorar, eu fui demitido. Eu, sinceramente, acho que isso foi algo bom. Foi de forma injusta, ou foi justa, porque, sinceramente, a desculpa que usaram pra estar me afastando, eu realmente não sei se foi verdade. Às vezes só não gostaram do meu jeito, às vezes eu fiz alguma coisa de errada e não quiseram falar, até por eu ser bem fechado. Quiseram evitar qualquer problema e não resolveram não falar, né? Mas eu fui demitido do nada, literalmente do nada, sem esperar. E aí foi quando bateu o pico da sensação de atraso, porque eu tinha trabalhado por muitos meses. No fim das contas, eu estava me sentindo bem atrás dos outros, até porque eu não estava estudando, eu não tinha investido da forma que eu pensava tanto em investir quando eu entrei nesse trabalho. Eu não tinha tirado minha habilitação, e até mesmo meu computador novo que eu tinha comprado estava sem a placa de vídeo, dedicada. Até hoje tá, na verdade, depois disso eu nem me dediquei muito em comprar uma placa de vídeo. Todo mundo que tava ao meu redor ali já parecia ter conquista, e eu tava de mão abanando, tava de mão vazia. E claro, o peso da comparação, sem dúvida, é o que mais faz a sensação de atraso. Até porque se você não tiver nada para comparar, você teoricamente não tá atrasado, né? E bom, se você tá aqui nesse vídeo, provavelmente você sente uma angústia parecida, mas presta bastante atenção no que eu vou dizer agora. Para de se comparar. Os cenários são totalmente diferentes. Lembra do cara que tinha a minha idade, já tinha carro, moto, próprio negócio? Então, a diferença entre nós dois não era a força de vontade, não era o esforço. Ele se esforçou, assim como eu me esforcei, mas estava algo que não vinha do meu controle de ter isso. Foi que todas essas conquistas maiores, principalmente quando se fala de conquista de dinheiro, né? Conquista de bens materiais e tudo mais, não foi puramente por esforço dele, não foi por mérito dele, foi presente. Foi porque a família dele tinha condições melhores e podiam proporcionar isso a ele. E não me entenda mal, esse cara não tá errado. Na verdade, parabéns pra ele e sucesso pra ele. As oportunidades estão aí, estão pra ser abraçadas. Eu não quero desmerecer o esforço dele, eu tenho certeza que sim, ele também teve que trabalhar muito, também teve que se dedicar muito. E parabéns pra ele, tá se dando bem nisso. De forma alguma eu quero que eu que tenho que me dar bem porque eu me esforcei e ele que ganhou, ele tem que se fuder. Não, não é isso. Parabéns pra ele e que ele consiga seguir os sonhos dele e que se dê bem. A diferença entre mim e ele, entre você e aquela pessoa que você tanto se compara, é mais ou menos a mesma coisa. As oportunidades não são as mesmas. A linha de largada não é a mesma. Eu não quero ser uma vítima, eu não vou ficar aqui choramingando pelos cantos, como um cara mole, ficar reclamando o tempo todo que não se dá bem em nada, que não tem oportunidade, que não tem chance. Na verdade, tenho chance sim, eu tenho certeza disso. E você provavelmente também tem. A questão é, se eu quero conquistar algo, nada vai cair do céu. Eu tenho que correr atrás disso. E você precisa pensar da mesma forma. Você não tá atrasado. Você só vai ficar atrasado se você desistir. Ou se você ficar parado e não fazer nada. Se você sonha em alguma coisa, mesmo que você nem sabe direito o que você sonha, você tem que correr atrás disso. Mesmo que demora. Porque nada na vida é instantâneo. Vão aparecer pessoas que vão te dar conselhos, pessoas que vão te comparar. Algumas pessoas vão te dar conselhos bons, outras pessoas vão te dar conselhos péssimos. Você não pode se importar muito com conselhos. Você tem que pensar de uma forma racional. Você não pode pensar emocionalmente, você não tem que pensar em parecer alguma coisa, você tem que pensar em ser. E quando se fala de pensar nesse tipo de coisa, você tem que ser racional, você não pode lidar dessas coisas com forma emocional, você tem que ser racional, você tem que imaginar um cenário e de forma realista, você não pode ficar idealizando alguma coisa
de uma forma muito sonhadora, de uma forma diferente da realidade. Você tem que ser racional e realista. O realismo, às vezes, ele faz um pouco de mal, às vezes ele estraga um pouco nossos sonhos, nossos planos, mas ele faz você não cair tanto, ele faz você ter os pés no chão. Quem sabe você não se comparar tanto, você analisar as situações. Cada um tem o seu tempo. Para alguns o caminho vai ser mais difícil, para outros vai ser mais fácil. E isso não significa que é impossível, até porque muitas oportunidades você mesmo que vai criar. Uma coisa que eu te digo, estude. E eu não tô falando simplesmente de entrar numa faculdade e fazer qualquer coisa, não tô falando que você tem que estudar medicina, passar em medicina, passar num concurso, passar em primeiro lugar. O estudo não tá só em questão de escola, de faculdade, mas ele tá em tudo. Você tem que estudar sobre a vida, estudar sobre as situações, estudar sobre a sua história, sobre a história de quem já venceu. Pra qualquer coisa você vai ter que estudar. Se você quer abrir um negócio, você vai ter que estudar. Se você quer investir, você tem que estudar. Se você quer se formar, você tem que estudar. Se você quer criar um canal no YouTube, você tem que estudar. Sobre qualquer coisa você tem que estudar. Até porque para qualquer coisa que você for fazer na vida, você vai precisar de conhecimento. E o que eu digo aqui é não fica se comparando aos outros. Não fica se comparando a quem já ganhou tudo pronto, quem já ganhou as coisas mastigadas. Você tem que ser realista. Muitas vezes o realismo ele pode ser ruim, mas às vezes ele é muito bom. Você percebe algumas coisas. Então não se compara a quem não começou do zero. Faça a sua parte e não desista. Você não está atrasado. Cada pessoa tem seu tempo. Talvez você tenha cometido alguns erros, assim como eu cometi muitos, mas use os seus erros para aprender, porque provavelmente você não está atrasado. E se você está pensando que você está atrasado, se você tem consciência de certas coisas, você está muito à frente. Reflita bastante sobre esse vídeo, e aqui no canal tem outros vídeos que talvez você goste. Eu sou o Pinguim Frustrado, e muito obrigado por assistir.